Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Estamos iniciando mais um estudo da obra O Livro dos Médiuns, sobre mediunidade, com base nesse livro. Eu vou fazer um preparo, a gente faz uma prece e começamos. Do livro Tempo para Entendimento, mensagens de Francisco Cipriano e Irmã Germana, pela psicografia de Celi Durão. O poder da oração. Sintam nesse momento como o poder da oração pode tudo transformar. O dia de hoje é muito importante para os que aqui se encontram. Sintam como depende de cada um a transformação de um ambiente ou a transformação pessoal. A música que os envolve também os inebria e traz uma felicidade interior que pode ser sentida. Agradecemos a todos, pois ouviram nossos apelos e tudo volta ao normal. Que essa paz os acompanhe. Nunca se esqueçam jamais do poder de fé, do poder de uma prece sincera. Talvez vocês não imaginem o quanto puderam ajudar. Graças a Deus, fiquem na paz do Senhor. Então vamos juntos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, pedindo muita força a todos nós, que abençoe nossos lares, que nos inspirem em todos os momentos, nas nossas decisões, e que possamos sempre usar esse poder da oração em nosso benefício, do nosso próximo, que essa luz se espalhe pelas nossas residências, pelo nosso bairro, envolvendo nosso país e se juntando a outras energias do amor, envolvendo o nosso mundo, que Deus possa nos conduzir no caminho do bem e que o nosso esforço seja recompensado, que o amor se faça presente nas nossas vidas, nos nossos corações, graças a Deus. Bom, pessoal, como nós sempre comentamos, sempre que possível, quem assiste o estudo depois da hora, depois que é gravado, tudo bem. Mas se for possível nesse momento da oração estar junto aqui, conectados, essa força conjunta é muito importante, tá bem? Então sempre que possível. Quando não der, não deu, né? Bom, eu vou falar aqui rapidinho sobre algumas dúvidas, algumas perguntas, tá bem? Que enviaram por e-mail. E vou falar aqui de uma pergunta, não vou falar a pessoa, porque ela fala de vícios, de problemas, e é um assunto que afeta todo mundo. Ela diz assim, que a cada dia está mais encantada com os estudos, né? Que Kardec foi um homem muito especial, foi mesmo. Kardec foi um missionário, ele nunca se colocou assim, né? Mas ele é um grande missionário. E ela pergunta, sobre as doenças do espírito, pode-se considerar que um vício, por exemplo, cigarro ou álcool, seja uma doença trazida de um outro espírito? Aí eu perguntei para ela no e-mail, né, o que você quer dizer com doença trazida de um outro espírito? Se for algo induzido por outro espírito, por exemplo, num processo obsessivo, pode sim um vício ser induzido, pode ser incentivado, porém, a responsabilidade é sempre da pessoa que se deixou induzir, porque senão a gente coloca a culpa dos nossos vícios, dos nossos problemas nos obsessores. E o obsessor não cria imperfeição, não cria vício, ele insufla aquilo que nós já temos. Sempre o processo obsessivo é um processo de sintonia. Então a gente nunca pode dizer que fizemos isso ou aquilo por causa de um obsessor. Mas o obsessor, um espírito, pode sim induzir a pessoa ao vício. Isso é muito comum até. E a pessoa que está no meio dessa condição de drogadicta, muito dependente quimicamente, fica muitas vezes difícil de sair dessa situação por dois motivos. Um, a própria química, o elemento químico que está correndo no sangue e que leva a pessoa àquela vontade, e a outra é justamente o obsessor. Não para não, porque ele na verdade quer usufruir daquela situação ou quer destruir mesmo a pessoa. Mas o obsessor, ele simplesmente, ele insufla, tá bom?
Ela diz assim: vejo pessoas que se esforçam para se curar e não conseguem. Outras conseguem com facilidade e depois voltam. Quer dizer, muitas não conseguem se curar porque não têm a força interior suficiente para isso, se deixa levar por vários motivos. Outras conseguem se curar e depois voltam, mas tem muita gente que fica curada assim. Eu conheço vários casos, tá? Falando especificamente sobre o álcool, o AA, por exemplo, faz um trabalho maravilhoso. Conheço várias pessoas, já vi palestras. Eu já dei uma palestra no AA, em que eu falei dos 12 passos, mas trazendo para o conhecimento espírita. E só a pessoa que passa por uma situação dessa, dependente química, só ela pode dizer como é difícil sair. O próprio cigarro, né? A nicotina é muito difícil. Como fazer? Procurar ajuda, reconhecer que tem o problema já é um grande passo. E no cigarro, por exemplo, tentar diminuir. Se fuma um maço, passa a fumar 15 cigarros. Depois de uma semana passa para 10. Cada um tem que encontrar o seu meio e ajuda, uma conversa, mas sempre precisa ter a vontade, o esforço da pessoa de se modificar. Então, os processos obsessivos estão muito presentes nessas mazelas nossas, mas repito, o obsessor não cria imperfeição, ele insufla uma que nós já temos. E a gente nunca vai poder dizer que seguimos um caminho A, B ou C por causa de obsessor. Não. Nós somos os responsáveis, tá bem? Outra. Me desculpa se essa estiver repetida, tá bom? Eu tenho a impressão até que eu já falei, mas como muita gente que assiste um estudo, às vezes não assiste o outro. Pergunta é a seguinte, do Luciano Menezes. Tudo bem, Luciano? Ele pergunta: é possível uma criança encarnada ter um contato em sonho com um adulto encarnado? Uma criança encarnada ter contato em sonho com um adulto encarnado. E ele completa: ao ponto de materializar fisicamente? Se for possível, como proceder nesse caso? Aí ele diz que é uma criança portadora de necessidades especiais, né? Traços de Asperger, autismo, TDAH. Bom, primeiro, em sonho é possível uma criança se manifestar para um adulto em sonho e ela vai aparecer para outra no sonho. Só que isso não é materialização, tá? A materialização, nós vamos falar disso mais à frente, é quando um espírito se apresenta a outra pessoa e ela, num processo que até vamos falar no estudo de hoje, agrega a matéria e ela se torna tangível. Você pode apalpar, tocar no espírito que está materializado. Todo mundo vê. Se tiver 10 pessoas na sala, as 10 vão ver. Agora, a vidência é outra coisa. Das 10 pessoas, às vezes só uma vê, porque ele não se materializa. A pessoa olha com os olhos do espírito. Ela tem a capacidade mediúnica da vidência, tá? Mas uma criança, vamos considerar assim, toda criança, independentemente do estado físico dela, seja com autismo, tetraplégica, seja o que for, é um espírito com milhares, milhões de anos de existência como nós. Ela está criança naquela condição, como nós estávamos antes de assumir a forma adulta. Então, tudo que é possível para um espírito é possível, seja ele criança, seja adulto, tá bem? Não há diferença. E agora, a materialização, então, está claro que seja materialização, né? Em sonho é possível um adulto perceber a presença de uma criança assim, e até relativamente normal que isso aconteça. Então, você sonha com uma criança que te visitou, que conversou, você pode ter estado com aquela criança que ela desdobrou. Como nós desdobramos, o nosso corpo espiritual se descola do corpo físico, fica ligado por um cordão de energia, e essa criança, então, esse espírito, que momentaneamente está como criança, vai interagir com outro espírito, que pode ser adulto ou outra criança.
tá bem? Então isso é possível. Bom, nós paramos o nosso estudo no capítulo 4 da teoria das manifestações físicas e nós paramos na pergunta 10. Lembrando de novo, o livro dos médiuns segue uma numeração de itens que independe do capítulo. Deixa eu ver aqui qual é o último item. Então, quando eu falar o item 40 e pouco, vai direto. No livro dos médiuns, não importa o capítulo que está, vai aparecer lá, 350. Então, nós temos 350 itens no livro dos médiuns. Então, independente do capítulo, é só seguir a numeração do item, tá bem? Então, nós estamos no item 74, que ele é subdividido em várias perguntas. E nós paramos na pergunta 10. Mas antes, deixa eu relembrar do que nós falamos nesse item. Eu vou na pergunta 6, que nós já vimos no estudo passado. Do que nós estamos falando aqui? Das manifestações físicas. Nós estamos estudando aqueles fenômenos em que os espíritos dão pancadas em objetos, movem objetos. Isso foi o que motivou o professor Hippolyte de Leon Denis Arrivai, o nosso Allan Kardec, a buscar entender o que estava acontecendo lá em Paris. Quando ele foi convidado, ele relutou a princípio, e quando ele foi analisar aquela situação, ele viu que por trás daquilo existia um princípio inteligente qualquer. E nesse estudo, ele se deparou com a realidade do mundo espiritual. Então, ele, na verdade, faz um estudo do espírito, que depois ele condensa na sua primeira obra, o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas. Então, o estudo do espírito é o espiritismo e, na verdade, ele desbrava a mediunidade. A pergunta 6 era a seguinte, que nós até já vimos, é só para recordar, tá bom? Já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Resposta, não, esse fluido apenas anima a matéria. Pergunta 7. Pois que é desse fluido que se compõe o perispírito, parece que neste ele se acha como estado de condensação, que o aproxima até certo ponto da matéria propriamente dita. Resposta, até certo ponto, como dizes, porquanto não tem todas as propriedades da matéria. É mais ou menos condensado conforme os mundos. Aí vem a pergunta principal, a 8. Como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido? Essa é a grande questão. Como é que pode um espírito vir aqui, nesse livro, e empurrar o livro? Como? Se ele é como se fosse o ar, ele é invisível. Como ele pode fazer isso? Essa é a grande questão desse capítulo. Resposta, combinando uma parte do fluido universal com o fluido próprio àquele efeito que o médium emite. Então, relembrando, para qualquer fenômeno físico, seja a movimentação de objetos, seja pancadas, manifestação física, é preciso que tenha um médium, doador de um fluido especial, que aqui é chamado de fluido nervoso animalizado, que Richer chamou de ectoplasma. Vamos usar essa terminologia, ectoplasma. O que é um ectoplasma? É uma forma de energia, é uma matéria bem rarefeita, um elemento semimaterial que todo mundo exala através dos poros, dos orifícios, e ele é oriundo da reprodução celular. A diferença é que algumas pessoas, a maioria, exala muito pouquinho desse ectoplasma, muito pouco. Agora, existem os médios de efeitos físicos. Quem são esses médios de efeitos físicos? Propensos a esses fenômenos. São os que exalam muito o ectoplasma, bastante. Eu lembro até que eu falei no estudo passado que o médium Peixotinho, que mais à frente nós vamos passar uns filmezinhos sobre ele, era uma verdadeira fábrica de ectoplasma. Então a espiritualidade fazia a festa, né? Não é à toa que com Peixotinho se deram muitos processos de materialização. Aí sim, a materialização precisa desse ectoplasma. E o ectoplasma é necessário, então, para que o espírito movimente um objeto. Então precisa o espírito desencarnado com seu corpo espiritual,
esse é um elemento, e precisa de um médium doador de ectoplasma. Se não tiver ectoplasma suficiente, o espírito não consegue sozinho movimentar, dar pancada. Sempre precisa do fluido que é o ectoplasma, cedido por um médium para efeitos físicos. Está bem entendido isso? Isso é muito importante. E esse conceito do ectoplasma, dessa energia, desse elemento semimaterial, eu já comentei antes que isso é muito usado nos tratamentos pelos espíritos, tratamento físico. Inclusive ao ponto de materializar próteses, coisas que nós precisamos no organismo, eles materializam lá dentro de nós, tá bem? Nós vamos falar mais à frente disso. Então eu vou botar uma figurinha para vocês, que é, para mim, a figura, deixa eu dar uma olhada aqui, é a figura 2, espírito agindo sobre a matéria. Então, vocês estão vendo aí na figura que tem uma mesa sendo levantada pelos espíritos, não são pelas pessoas que estão ali em volta, e eu botei um Gasparzinho, né, simbolizando um desencarnado. Um desses médios aí, ele é doador de ectoplasma em maior quantidade, senão não conseguiria levantar a mesa. Então você vê uma linha vermelha e uma linha azul. A linha vermelha é o fluido do médium. O que é o fluido médium? Vocês já sabem, é o ectoplasma. E o azul é o fluido do espírito, que é o seu próprio perispírito, que tem certas características, inclusive fluido vital. Em breves palavras, como o espírito faz? É como se ele estendesse esse corpo espiritual dele, envolvesse aquele objeto, no caso aí a mesa, e esse fluido do espírito penetra nos interstícios, nos espaços que existem na matéria a nível atômico. Aquele objeto fica preenchido pelo fluido do espírito, que é o próprio corpo espiritual, e pelo ectoplasma. O espírito capta esse ectoplasma e introduz nesses espaços, nesses interstícios. Então a mesa fica impregnada de 2 fluidos, do ectoplasma e o fluido do espírito. Deu para entender? E deixa eu explicar melhor essa coisa dos interstícios. Os átomos, embora eu olhe essa mesa aqui e veja como uma coisa sólida, existe uma distância entre os átomos. Existe muito mais espaço vazio aqui do que possa se perceber. Então é como se o espírito, ele realmente faz isso, ele penetra dentro da matéria e deixa impregnada a mesa desses 2 fluidos, do fluido que o médium cedeu, do ectoplasma, e do seu fluido do seu corpo espiritual, como se eu pudesse esticar aqui o meu braço e impregnar essa mesa do mesmo fluido do meu corpo espiritual. Aí, pela vontade, essa mesa está animalizada, vamos dizer assim, entre aspas. Ela está com uma vida factícia, não está viva, mas é como se estivesse viva. É como se fosse uma extensão do meu corpo espiritual, com uma matéria especial preenchendo todo o espaço dela, que é o ectoplasma. E pela minha vontade, a mesma vontade que me faz erguer um braço, eu vou fazer com que essa mesa se erga, vencendo as forças contrárias, a força da gravidade. Então eu não preciso de uma força muscular, não é o músculo que move a mesa. É como se as propriedades físicas fossem anuladas naquele momento e prevalecesse a minha vontade. E eu consigo fazer com que essa mesa, então, me obedeça como se fosse uma extensão minha, como se fosse um membro do meu corpo. Dá para entender? Mas como os espíritos fazem isso e tal? De repente, desencarnado, a gente vai saber mais detalhes, né? Essa é a informação, mas teórica, de como eles fazem, tá? Mesma coisa com relação a pancadas, movimentar qualquer coisa. Então, agora eu vou para a pergunta 10, que é de onde nós iniciaríamos. Eu só estou fazendo uma revisão do estudo da semana passada, tá bem? A pergunta 10 é a seguinte: dentro do item 74, repito, estamos no capítulo 4, item 74, vamos para a pergunta 10.
Os espíritos que aquele que deseja mover um objeto chama em seu auxílio, são-lhe inferiores? Estão-lhe sob as ordens? Resposta: são-lhe iguais, quase sempre. Muitas vezes acodem espontaneamente. Por que dessa pergunta? Que nós já estudamos que os espíritos que trabalharam com Kardec para passar essas informações disseram o seguinte, que eles se utilizam de espíritos, vamos dizer, inferiores. Espíritos que não são tão elevados quanto eles. Não quer dizer que sejam espíritos ruins, não. São apenas o nível de elevação é diferente. Mas por que eles usam espíritos com menor nível de elevação? Porque nós sabemos que o corpo espiritual, o perispírito, conforme o espírito evolui, esse corpo espiritual ele é mais leve, menos denso. Então, quanto mais leve é um corpo espiritual, mais difícil se torna para o espírito ele impregnar um objeto de matéria dele. Ele vai conseguir com o ectoplasma, mas a matéria dele é como se não fosse suficiente, porque o perispírito está muito leve ainda. Então, ele convida um espírito com um corpo espiritual mais denso, porque essa densidade do perispírito está ligada à evolução, e esse espírito vem então colaborar para fazer o fenômeno. Quer dizer, não necessariamente é o espírito que está explicando essas coisas que está realizando aqueles fenômenos com Kardec. É um espírito que ele chama, ou um grupo de espíritos, para ceder fluidos do corpo espiritual mais denso. Dá para entender? Então é a pergunta que Kardec faz. Os espíritos, não, eles são iguais, quase sempre. Muitas vezes acodem espontaneamente, mas é um espírito, vamos dizer, inferior moralmente, é um espírito menos evoluído do que aquele que está explicando isso aqui. 11. São aptos todos os espíritos a produzir fenômenos desse gênero? Todos são aptos? Resposta: os que produzem efeitos desta espécie são sempre espíritos inferiores, que ainda não se desprenderam inteiramente de toda a influência material. Olha a resposta que ele dá. Então, os espíritos aptos para isso, né, são quase sempre os espíritos que estão com o corpo espiritual mais denso, não evoluíram tanto, né? Então, porque é um espírito já muito mais evoluído, o perispírito ele é tão rarefeito que se torna difícil ele participar desse fenômeno. Então, ele chama alguém, tá certo? Pergunta 12. Eu não vou ler todas as perguntas, não. Estou selecionando algumas, tá bom? O importante é entender o conceito. Esse que é fundamental. 12. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam com coisas que estão muito abaixo deles. Isso é Kardec perguntando. Mas perguntamos se, uma vez que estão mais desmaterializados, teriam o poder de fazê-lo dado o que o quiserem. Quer dizer, se quiser, dá para fazer, mesmo estando mais evoluídos? Resposta: os espíritos superiores têm a força moral, como os outros têm a força física. Quando precisam desta força, servem-se dos que a possuem. Já não se vos disse que eles se servem dos espíritos inferiores, como vós vos servis dos carregadores? Então, no nosso mundo, se pega uma pessoa que não tem uma compleição física muito privilegiada, fraquinha, uma senhora, alguém doente, quer mover um móvel dentro de casa, vai pedir ajuda. Aí vem aquele cara parrudo que vai mover aquele móvel. Não é isso? Nós não fazemos isso no nosso plano dos encarnados. Nos planos dos desencarnados, a força do espírito está na força do pensamento, a vontade, na elevação moral. E quanto mais elevado moralmente o espírito, mais leve é o corpo espiritual. Então, de novo, eles estão falando aqui que quando eles precisam disso, eles se utilizam de espíritos que têm o corpo espiritual mais denso. São mais parrudos, vamos dizer, fisicamente. Eles moralmente não são tão elevados, mas eles têm bastante fluido ainda no perispírito, suficiente pelo menos para impregnar um objeto, movimentar um objeto, caso isso seja necessário. Agora vamos raciocinar o seguinte: isso aconteceu na época da codificação, porque ainda bem, né, que os espíritos não ficam movimentando coisas na nossa casa, não ficam batendo. Então, se na casa de vocês aconteceu ou acontece, é porque tem alguém
que cede esse ectoplasma e que tem um espírito ali, ou que quer falar alguma coisa, quer comunicar, ou quer brincar com vocês. Mas o espírito superior nunca vai fazer isso, tá bom? O espírito superior não vai ficar brincando com ninguém, tá bem? Esses fenômenos físicos estão cada vez mais raros. Por quê? Cada vez temos menos médios de efeitos físicos. Ainda temos pessoas que produzem uma certa quantidade de ectoplasma. Essas pessoas são muito úteis para os trabalhos de tratamento, inclusive tratamento físico, nas casas espíritas. Então, o que a espiritualidade normalmente faz no tratamento de pessoas doentes, usam o ectoplasma desse médium que cede mais, mas vamos dizer assim, usando um linguajar, que eles catam o ectoplasma de todo mundo, um pouquinho que cada um produza, dá uma quantidade razoável, né? Vão também na natureza, pegam dos animais, das plantas, que produzem esse ectoplasma com características diferentes, e como se fosse uma verdadeira farmácia de manipulação, eles combinam esses fluidos para utilizar como remédio, numa medicina, numa ciência que eles conhecem, e vão introduzir esses fluidos para as pessoas que precisam, por exemplo, de uma materialização, que precisam de alguma coisa que eles saibam como fazer com esses fluidos, tá bem? Então eu vou para a pergunta 13. Tá dando para acompanhar? Então, essa parte de manifestação física é muito importante para nós entendermos como funciona essa interação do espiritual com o físico. Como que num tratamento um espírito pode materializar uma prótese, por exemplo, com ectoplasma. Como que eles podem recompor um tecido, algo que está danificado no nosso organismo. Eles recompõem muitas vezes com ectoplasma. Aí existem as técnicas deles, a ciência que a gente não conhece, em que aquilo vai ficar definitivamente materializado, vai ser impregnado com a matéria do nosso organismo. É verdadeiramente uma prótese que depois vai ser absorvida pelo nosso organismo. Coisas desse tipo acontecem, tá bem? Então a pergunta 13. Se compreendemos bem o que disseste, o princípio vital reside no fluido universal. Quer dizer, o princípio vital, Kardec está dizendo, se eu entendi bem, esse princípio reside nesse fluido cósmico universal. O espírito tira desse fluido o envoltório semimaterial que constitui seu perispírito. E é por meio deste fluido que ele atua sobre a matéria inerte. É assim? Resposta: é. Quer dizer, ele empresta à matéria uma espécie de vida factícia. A matéria se anima da vida animal. A mesa que se move debaixo das vossas mãos vive como animal. Obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é este quem a impele, como faz o homem com o fardo. Quando ela se eleva, não é o espírito quem a levanta com o esforço do seu braço. Não é isso. É a própria mesa que, animada, obedece à impulsão que lhe dá o espírito. Interessante isso. Quer dizer que um objeto impregnado com ectoplasma, impregnado com fluido do próprio perispírito daquele espírito, se tiver na proporção adequada, um espírito que consiga ceder o seu fluido suficiente para isso, daí os espíritos superiores chamarem aqueles com perispírito mais denso. Uma vez satisfeitas essas condições e o espírito conseguindo impregnar aquele objeto, pela simples vontade, aquele objeto me obedece. É como se ele estivesse vivo. Não está vivo, não pensa, não é uma vida. Mas impregnado desse fluido, como a espiritualidade usa esse termo, é como se essa mesa ou esse objeto estivesse animalizado. Uma vida factícia. E por um princípio que a gente não conhece, isso vai vencer as forças que atuam sobre a mesa, porque a mesa tem um peso, e essa mesa vai me obedecer. Então eu consigo levantar uma mesa, um objeto pesado, porque aquilo ali obedece por um princípio que a gente não conhece bem.
Porque com toda essa informação aqui, a gente começa a pensar na física, na ciência que nós conhecemos do nosso mundo, e a gente esbarra numa barreira aí, porque a gente não entende como que as forças desse outro mundo, como que essa matéria animalizada consegue vencer as forças, o próprio peso, por exemplo, mas vence, consegue. A prática mostra isso, tá bom? Bom, eu posso aqui continuar, não vou ler todos os itens, mais um aqui que eu vi que parece que é interessante, o 14. Que papel desempenha o médium nesse fenômeno? Repetindo, vocês veem que às vezes eu sou chato, eu repito, para a pessoa captar o entendimento da coisa. Sempre para movimentar um objeto, precisa ter o espírito com seu corpo espiritual, precisa ter o médium cedendo o seu ectoplasma, né? Então a pergunta, qual papel desempenha o médium nesse fenômeno? Você já sabe a resposta. Já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É necessária a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado e do fluido universal. Fluido animalizado é o ectoplasma. Porque quando Kardec escreveu isso, não existia a palavra ectoplasma ainda. Só veio depois com Richer. Mas nota bem que essa vida é apenas momentânea, que se extingue com a ação, e às vezes antes que esta termine. Logo que a quantidade de fluido deixa de ser bastante para animar. Ou seja, esse fenômeno em que a mesa fica impregnada dos dois fluidos, isso dura muito pouco, é o tempo do fenômeno. E ele está dizendo aqui, às vezes antes do fenômeno acabar, esse fluido não é suficiente e aquela mesa vai para o chão, porque não tem fluido suficiente. Tá bom? Deu para entender? 15. Pode o espírito atuar sem o concurso de um médium? Pode atuar a revelia do médium. Quer isso dizer que muitas pessoas, sem que o suspeitem, servem de auxiliares aos espíritos. Aí o que acontece? Sem ler a resposta. Você mora num apartamento, vou dar um exemplo. A resposta é a seguinte, que o espírito vai se utilizar de um médium que às vezes não está no mesmo ambiente. Então, vou dar um exemplo. Você mora num apartamento 401 e o espírito quer lá movimentar um objeto, mas você não tem ectoplasma suficiente, você não é um médium de efeitos físicos. Mas por um motivo qualquer, vamos supor, você está até fazendo uma experiência, uma tentativa, você é um Kardec dos tempos modernos, mas você está ali, o espírito, e está com uma outra pessoa, mas vocês não têm ectoplasma suficiente. Mas o vizinho do 402 tem. Aí o espírito vai lá, ele é um médium de efeitos físicos, capta aquele ectoplasma e traz para esse ambiente. De alguma maneira o espírito consegue fazer isso. E vai utilizar esse ectoplasma, então, do vizinho para realizar o efeito que precisa fazer com você. Então, sem você saber, você que mora no 401, o vizinho do 402 vai ceder o fluido que você precisa, o espírito vai lá, pega e traz para realizar o fenômeno. Entenderam? Agora, se alguém aí mora no 401, 402, não vai ficar com pulga atrás da orelha, não. Tá bom? É só um exemplo. Mas é isso. Então, esse capítulo se segue, deixa eu ver aqui algo que eu tenha destacado. Já dissemos que a matéria não constitui obstáculos para os espíritos. Em tudo eles penetram. Uma porção do perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto em que penetra. Então, acho que deu para vocês entenderem bem, né? Essa teoria das manifestações físicas. Eu vou lá no item 77, que eu destaquei alguma coisa aqui. Então, vamos ver do que se trata. Então, estamos ainda no capítulo 4 da teoria das manifestações físicas, item 77. Aí lá vai Kardec. Assim, quando o objeto é posto em movimento, levantado ou atirado para o ar, não é que o espírito tome, empurre e suspenda, como faríamos com a mão. O espírito o satura, por assim dizer, do seu fluido combinado com o do médium. E o objeto, momentaneamente vivificado desta maneira, obra como o faria um ser vivo, com a diferença apenas de que, não tendo vontade própria, segue o impulso que lhe dá a vontade do espírito. Aí já são, na verdade, as conclusões de Kardec, não é nem uma pergunta.
Aí ele vai completar aqui. Pois que o fluido vital que o espírito, de certa forma, emite dá vida factícia e momentânea aos corpos inertes, pois que o perispírito não é mais do que este mesmo fluido vital, segue-se que quando o espírito está encarnado, é ele próprio que dá vida ao seu corpo por meio do seu perispírito, conservando-se unido a esse corpo enquanto a organização deste o permite. Quando se retira, o corpo morre. Então veja que interessante, fazendo uma analogia disso que a gente está falando de movimentar um objeto, nós fisicamente, quando eu levanto um braço, tem a ação do meu cérebro, um sinal nervoso, o meu músculo se retrai, mas eu tenho a vontade, eu estou impregnado desses fluidos do meu perispírito também. Sem o meu corpo espiritual, eu não consigo levantar esse braço, né? Então, por trás de tudo está a vontade do espírito. E por trás de tudo está o próprio corpo espiritual, tá bem? Eu vou parar por aqui nesse item, deixa eu ver se vocês leiam o finalzinho, são 81 itens, esse que eu comentei agora é o 77, e me parece que deu para a gente fazer uma ideia boa, né? Com relação a essa parte de manifestações físicas. O próximo capítulo 5, é das manifestações físicas espontâneas. O que acontece? O nosso querido Kardec, ele forçou, por uma necessidade de estudo, essa situação, já que a espiritualidade estava toda em volta dele, e ele estava aprendendo, os espíritos foram ensinando. Então, foram trazidos médiuns de efeitos físicos, Kardec foi orientado com relação a isso, e esses fenômenos físicos ocorreram sob as vistas de Kardec e depois, se vocês entrarem na literatura espírita, até cientistas da época, alguns que a gente conhece até hoje, famosíssimos, como William Crookes, lá dos raios catódicos, uma pessoa com uma influência muito grande na ciência, acompanharam esses fenômenos. Não foi Kardec sozinho, não. Tinha gente muito boa, grandes cérebros na época se interessando por isso e que realizaram essas experiências. O próprio Richer e outros, Bosano, Ernesto Bosano. Então não é algo da conclusão apenas de um homem. Esses fenômenos foram analisados, foram estudados. Na atualidade, nós temos alguns casos assim. Não é tão comum porque a espiritualidade não faz isso para dar show, né? Não faz isso para aparecer. Na época foi uma necessidade, por uma questão de ensino, de conhecimento que estava sendo trazido para nós. Então, atualmente, esses fenômenos estão muito restritos a alguns trabalhos de ectoplasmia, onde nem sempre é necessário a materialização do espírito, por exemplo, para outra pessoa ver. Até temos casos, eu posso citar aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, os nossos irmãos lá do Frei Luiz, que tem uma experiência com relação a isso, porque tinha um médium de efeitos físicos muito atuante, que muito bom doador de ectoplasma, e por vários motivos, inclusive de ensino também, até aconteceram materializações lá. Mas não é o objetivo dos espíritos. O objetivo dos espíritos, normalmente quando envolve o ectoplasma, é tratar as pessoas. Porque nas casas espíritas, qualquer casa religiosa, as pessoas vão lá para se tratar de problemas físicos, de doenças e de problemas emocionais. Muitas vezes a pessoa não tem nenhum problema físico, mas ela tem um problema emocional, perdeu um ente querido, se separou, problemas de vícios, problemas diversos. Então, quando é um problema físico, a espiritualidade manipula esses fluidos, trabalha com ectoplasma. Só não precisa mostrar isso para os outros, para as pessoas, entendeu? Nós já passamos dessa fase do ver para crer. Então, esses fenômenos hoje são muito restritos. Em alguns casos até acontecem. Agora, pode ser que você que esteja me assistindo, você ou alguém da família, seja um pouco mais doador de ectoplasma, seja um médium de efeitos físicos, e pode ser que aconteça de alguém
presenciar, numa escala bem pequena, um fenômeno desse acontecer, de algo se mexer. Outra informação importante, aproveitando o gancho, o tempinho que nos resta. Nós temos na nossa constituição do corpo espiritual, do perispírito, vamos dizer assim, uma camada chamada duplo etérico, que na verdade é o que conecta o corpo espiritual ao corpo físico, como se fosse a cola do nosso corpo espiritual no corpo físico. Os médiuns de efeito físico, eles têm essa camada de duplo etérico menos espessa, principalmente quando eles cedem muito ectoplasma. Esse duplo etérico nos protege das energias e das forças do plano espiritual. Então, é comum pessoas que têm alguma quantidade de ectoplasma sendo cedida, quando elas sofrem alguma perseguição, por uma brincadeira até de um espírito que se apresente a ela levar um beliscão, sentir um beliscão, um tapa, um empurrão, são os efeitos físicos, porque ela tem uma menos proteção dessa camada do duplo etérico, tá? E ela fica mais suscetível à ação dos espíritos que estão desencarnados. Quem já não sofre muito esse processo, porque tem um duplo etérico, uma camada mais espessa, fica mais protegido, vamos dizer, dessas agressões do mundo espiritual, se alguém estiver querendo agredir. Então, estudem, pesquisem, a gente não vai falar muito aqui do duplo etérico, não. Só estou registrando que existe isso. O estudo dos perispíritos é muito importante. Isso dá um estudo à parte, se a gente quiser. Na Gênesis, a gente vai estudar na sexta-feira, de forma mais intensa ao corpo espiritual, porque tem um capítulo todo dedicado a isso, tá? Que é o capítulo Os Fluidos. Mas aqui no Livro dos Médiuns a gente vai se limitar àquilo que nós precisamos saber, tá bem? Então, as manifestações que Kardec presenciou, ele forçou, mas tem as espontâneas, que são justamente essa. A pessoa está na casa dela, ela nem sabe que é médium, ou tem um vizinho, alguém próximo que e o espírito quer fazer alguma coisa para impressionar essa pessoa, e vai mexer alguma coisa, vai mover, vai bater, e a pessoa se assusta. Se ela não tiver conhecimento, então, mesmo com conhecimento, não deve ser uma coisa muito agradável, dá um sustinho, dá um medinho, não é? Tem algum Gasparzinho ali perto da pessoa. Então, ela não forçou nada. Isso é manifestação física, é espontânea, que não depende da vontade do médium. Então, o item 8.2, que é o início do capítulo 5, é assim: essas manifestações físicas espontâneas são provocados os fenômenos de que acabamos de falar, sucede, porém, às vezes, produzirem-se espontaneamente, sem intervenção da vontade, até mesmo contra a vontade, pois que frequentemente se tornam muito inoportunos. É o caso das irmãs Fox, né? Lá nos Estados Unidos. O que aconteceu com elas foi espontâneo, elas não quiseram provocar nada daquilo. Então, esse capítulo 5, que é curtinho, nós vamos pular, porque ele já está praticamente explicado, tá bem? Nós vamos no próximo estudo pular para o capítulo seguinte. Eu só vou destacar no próximo estudo uma partezinha desse capítulo 5, algumas coisas que eu destaquei aqui das manifestações espontâneas. Aliás, eu vou fazer até o seguinte, eu vou explorar mais esse capítulo 5, eu estou vendo aqui que tem coisas interessantes, tá bem? Tudo é interessante, mas eu quero dar uma dinâmica de forma que vocês se sintam bem incentivados. Porque tem aqui a parte dos fenômenos de transporte. O que é o transporte? É você deslocar um objeto de um lugar para o outro. Já viram aquele filme Jornada nas Estrelas? Que tem um objeto que desmaterializa aqui, materializa em outro ponto? Os espíritos podem fazer isso. Fizeram muito no tempo de Kardec. Inclusive, num tratamento, os espíritos podem pegar uma determinada matéria que está fora e introduzir no nosso organismo. É como se fosse um salto quântico. Está aqui, vai para dentro do organismo. Complicou? Fica para o próximo estudo, então, tá bom?
Eu agradeço a atenção de vocês. O Livro dos Médios tem muita informação, é muito rico, né? E nós vamos entrar em assuntos bastante interessantes nos próximos estudos aí. Então fiquem bem, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.